Olá pessoal, vamos para mais um vídeo. Para quem não me conhece, sou Natália Araújo, consultora em saúde do trabalhador, trabalho com fisioterapia do trabalho e também ergonomia. Hoje vai ser uma forma mais improvisada de gravar o vídeo, estou aqui aguardando o horário do meu filho sair na escola, então por isso que eu estou nesse contexto. Recentemente eu fiz um vídeo sobre afastamento, né, do trabalho, algumas necessidades onde os trabalhadores necessitam desse período de afastamento, seja por prazo determinado ou na expectativa de alguma aposentadoria por invalidez. Então, se você não assistiu esse vídeo, volta lá no meu canal que ele está disponível aí, último vídeo publicado. O que eu quero falar hoje? É um assunto linkado à questão do afastamento. Só que é uma lacuna que é muito comum e gera vários problemas para os trabalhadores e também para a empresa, né? Há uma dificuldade de ambas as partes aí, entre trabalhador e empresa, que é algo chamado limbo previdenciário. O que seria isso? É uma incerteza, é uma lacuna, é uma janela não muito clara entre as partes. O que quer dizer isso? De repente, você que me assiste, que já passou por isso, ou você que trabalha em empresa e lida diretamente com isso, sabe que neste processo do trabalhador se afastar, que geralmente se dá por auxílio doença ou auxílio acidentário, existe aquele período onde, através do diagnóstico da doença, através do laudo médico, né, é feito a questão de afastamento no trabalho. Para isso, depois de ser comunicado à empresa da questão do afastamento, geralmente a empresa paga os primeiros 15 dias daquele atestado. Então, de repente, se você tem um atestado e necessita de 60 dias de afastamento, saiba que se você é regido pela CLT ou se você possui o vínculo com o INSS, essa questão dos primeiros 15 dias quem paga é a empresa, né? Agora, o restante é necessário que quem arque com esses custos é a Previdência Social, o INSS. Então, geralmente, a partir do diagnóstico, do laudo, do encaminhamento para a Previdência Social, é necessário o agendamento da perícia. E o que acontece? Tem aquela questão onde você precisa guardar a perícia e fica um tempo aí onde você não recebe os recursos financeiros pela empresa e também não recebe os recursos financeiros aí pelo INSS. Então essa incerteza acaba gerando prejuízo para o trabalhador. E pode acontecer, e é uma coisa que é comum, porém vem sendo reduzido nos últimos anos, após algumas mudanças nas leis, é a questão do o trabalhador realmente ficou 60 dias de atestado, de afastamento. No seu retorno ao trabalho, por conta de uma aptidão aí da Previdência Social, ou seja, o médico perito avaliou e decidiu de que ele pode, através daquele motivo do afastamento, ele já possui condições de retornar. Então, um perito do INSS libera aquele trabalhador para retornar às atividades do trabalho. Então, neste caso, quando ele é direcionado para a empresa, ele vai passar por todo o processo de exames pelo médico do trabalho, né, para fazer esse retorno da forma mais saudável e transparente possível, que é o correto, né? Após esse retorno ao trabalho, neste processo, de repente pode acontecer do médico do trabalho entender que aquele trabalhador não está nas condições ideais para retornar ao trabalho, e onde ocorre a inaptidão ao trabalho. E por vezes, nestes casos, é recomendado daquele trabalhador retornar, né, na solicitação de agendamento de nova perícia. Então, nestes casos, às vezes o trabalhador ele vai até o médico dele especialista, atualiza, né, os laudos para tentar novamente essa questão
de um novo afastamento, porque o médico do trabalho da empresa entende que ele não está recuperado. E isso às vezes pode acontecer. Mas, lembrando que a responsabilidade da empresa, a questão da inaptidão precisa ser melhor compreendido. Por que isso acontece? De repente, às vezes aquele trabalhador, ele não está apto para executar a função dele tradicional, mas ele pode fazer outro tipo de atividade. Então, quando a empresa ela possui um quadro organizado em relação ao gerenciamento de riscos, quais são os riscos expostos, se de repente essa empresa ela possui ali no seu quadro de funcionários um ergonomista ou um fisioterapeuta que pode estar avaliando caso a caso, especificamente quando essa doença ela tem relação com a parte osteomuscular, ou seja, uma hérnia de disco, uma lesão crônica de ombro, uma lesão no joelho, um pós-operatório aí de uma cirurgia onde afeta diretamente a funcionalidade. Nessas etapas, o ergonomista, que é o dominador dos riscos ergonômicos, ou o fisioterapeuta, que tem a capacidade de avaliar a funcionalidade do trabalhador, nessas situações é muito indicado onde ocorre a readaptação do trabalho. Então essa é uma área onde nós, ergonomistas e fisioterapeutas, atuamos de forma bem assertiva, facilitando essas tratativas quando o funcionário, o colaborador no caso, possui uma restrição e precisa ser readaptado em uma nova função por tempo determinado ou por longos períodos, não importa, né? Nesta etapa, o fisioterapeuta ou ergonomista pode ser muito útil nesse processo de retorno laborativo. Mas voltando à questão de que quando ocorre uma inaptidão e realmente foi constatado de que aquele trabalhador não tem condições de retornar ao seu posto de trabalho, ao seu trabalho, pode acontecer o seguinte, entrar com medida administrativa contra o INSS, né, através da assessoria jurídica. Tanto o trabalhador pode ter essa manifestação contra o INSS, caso passe por uma nova perícia e mesmo assim seja recusado, ou seja, a Previdência permanece com aquela postura de que você não precisa do benefício. É claro que eu quero deixar bem claro que uma coisa é o trabalhador almejar um afastamento maior, né? Às vezes isso pode acontecer, o trabalhador ele não quer retornar ao trabalho. Então, mas aqui nós estamos falando de condutas do perito. Então, quem decide se o afastamento é necessário ou não, quem decide isso é sempre o médico perito, ok? Então, essas contradições, elas podem ocorrer, mas eu quero falar sobre a questão da hierarquia. Sempre o médico perito que tem lá, após a avaliação dele, ele sim que vai decidir se você, trabalhador, precisa ou não daquele afastamento. Então, por isso que ocorre as perícias deferidas ou indeferidas. Acontece que muitas vezes o seu médico que faz o acompanhamento, o seu especialista, ele indica sim esse afastamento, mas se o médico perito decide que não é o caso, ele tem total autonomia para ter esse devido parecer, a não ser que você tenha um apoio jurídico para te auxiliar em demais medidas administrativas que possam ocorrer. Então é sempre assim. Tem também um médico do trabalho que possui a sua hierarquia bem mais reduzida, porque no caso o médico do trabalho ele vai decidir se você está apto ou não para retornar ao trabalho ali naquele ambiente da organização. Então entende-se que neste contexto há 3 médicos, né? Um sendo o seu especialista, o outro sendo o médico da empresa e o outro sendo o perito, né?
do INSS. Então entenda que em questões de hierarquia é sempre o médico perito do INSS que decide se há ou não afastamento, seguido do médico do trabalho que decide se você tem ou não condições de retornar ao trabalho, e sempre paralelamente o seu médico que faz o acompanhamento, que vai estar ali proporcionando condutas aí para que você se restabeleça das suas patologias, dos seus tratamentos. Eu espero que vocês tenham gostado e que o limbo é essa transição onde o trabalhador não recebe mais o seu salário pela empresa e também não recebe mais pelo INSS, ele fica aguardando o agendamento de uma nova perícia, e isso de fato prejudica muito as pessoas por essa lacuna, por essa incerteza se realmente vai conseguir o benefício, se não vai. Enquanto isso, o trabalhador fica sem os recursos financeiros, prejudicando toda a sua estrutura econômica e social. Até a próxima, pessoal!